Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor que nos traz aqui mais um dia para poder dizer que Ele é bom e que a misericórdia dele é o que nos sustenta de pé. Gratidão a você por estar nesse lugar e eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui porque tem uma palavra dele para os nossos corações nesse dia, tá bom? Hoje nós estaremos lendo sobre o Salmo 94 e tem uma palavra de Deus para você, eu tenho certeza, porque eu já me alimentei dessa palavra e eu sei que é Deus falando. Essa palavra ela fala sobre um apelo, sobre justiça, um pedido de justiça, ou seja, um pedido de reparação por uma situação vivida, né? Aqui o salmista ele pede ao Senhor que se compadeça dele, que faça justiça naquela causa que ele estava vivendo naquele momento. E hoje essa palavra também ela fala conosco quando essa palavra ela se dirige a nós, quando a gente encaixa essa palavra sobre as nossas vidas, ela pode estar se encaixando no seu pedido de justiça, no seu pedido de socorro, de Pai, venha sobre minha situação, sobre aquilo que eu estou vivendo, sobre o que eu passei, né? Mas antes disso, antes da gente entrar na palavra, vamos fazer uma oração. Se é a sua primeira vez aqui nesse lugar, seja bem-vinda, seja bem-vindo, gratidão de coração. Esse lugar aqui é um cantinho que o Senhor nos deu para poder compartilhar a poderosa palavra dele. E eu espero que o Espírito Santo, ele te pegue por dentro com esta palavra e que você entenda que o nosso Pai, ele jamais deixará um filho sem que a justiça venha sobre ele, tá bom? Ou sobre ela, né? Vamos orar? Paizinho, nós nos rendemos a Ti nesse dia e colocamos diante do Senhor todos os nossos anseios, todos os nossos desejos, tudo aquilo que está no nosso coração, tudo aquilo que a gente não sabe nem expressar com palavra. Nós viemos colocar tudo isso diante do Senhor. Sabemos que o Senhor é sabedor de todas as coisas, mas nós queremos com palavra declarar, faz-nos justiça nesse dia, Senhor. Faz justiça sobre a vida dessa pessoa que me ouve, que me assiste. Faz justiça na causa dela, Senhor. Nós sabemos que a justiça e o juízo vêm tão somente do Senhor e que jamais o Senhor nos deixará sem a justiça ser feita nas nossas vidas, porque assim foram com os nossos antepassados e assim nós cremos que é também nas nossas vidas, Pai. Falamos para o Senhor que nós Te amamos, amamos a Ti, Espírito Santo, não sabemos viver sem o Senhor. Não sabemos viver sem a Tua presença, não sabemos viver sem a Sua ajuda, meu amigo. Nós não sabemos viver sem o Senhor, porque é o Senhor quem nos dirige cada passo que nós precisamos dar. Amamos a Ti. Obrigada, Deus. Obrigada, Papai. Obrigada, Senhor. Eis aqui essa pessoa que está comigo nesta palavra, Senhor, para poder a gente compartilhar, comer, ceiar junto na mesma mesa, dividindo essa palavra que o Senhor vai trazer para nós. Gratidão, Senhor. Gratidão por cada irmão, cada irmã, cada amigo que está aqui nesse lugar que o Senhor trouxe a este lugar para a gente compartilhar essa palavra. Eis aqui uma boca que não sei falar, não sei orar como convém, mas eu sei declarar que nós somos dependentes exclusivamente do Senhor. Amém? É no nome de Jesus que nós te fazemos essa oração, Senhor. Como eu falei, o Salmo 94, a partir dos 5, que diz assim:
reduzem, Salmo 94, reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, e afligem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, e o órfão tiram a vida. Ou seja, aqui está falando de ganância, né? Da ganância. A ganância, ela é tão grande que acaba tirando aquilo, o que resta da viúva, o que resta do órfão, né? E se possível for, e se preciso for, lhe tiram até a vida, só para poder arrancar, usurpar aquilo que Deus lhe deu, aquilo que lhe é seu por direito. Tudo isso por ganância. E o pior de tudo, que quem faz essas coisas acha que está ganhando. Não sabe que Deus, ele é justo, que ele é o justo juiz e que ele jamais vai deixar uma situação dessa ficar impune. Vamos lá. Verso 7. Eu sempre falo que salmo é versículo, não é versículo, são versos. O verso 7 diz assim: e dizem, essas mesmas pessoas que usurpam o direito das pessoas, o meu e o seu direito, as mesmas pessoas que tiram de mim e de você aquilo que é nosso, elas dizem assim: o Senhor não vai ver isso, o Senhor não verá isso. Nem para isso ele vai se atentar, nem para isso ele vai ligar. O Deus de Jacó, ele não atenta para essas coisas. Aí o 8 diz: atendei, ou seja, observem, me ouçam, ó brutais dentre os povos, e vós loucos, quando sereis sábios? Ou seja, faz o que é errado, crendo que a justiça não virá. Tira daquele que lhe é devido, achando que Deus não o verá. E Deus chama essas pessoas de loucos, chama de brutos, chama de nécios, né? Ou seja, o sentido é o mesmo. Quando que essa pessoa será sábia? Por achar que tá ganhando, sendo que na verdade está tendo prejuízo, porque é ter com uma mão e ser tirado com outras duas ou três, quem sabe, né? Muitas das vezes as pessoas que fazem esse tipo de coisa que nós estamos falando nesse dia aqui, elas pensam assim: eu estou ganhando, eu ganhei, tipo, emprestei 5, mas emprestei 5 para a pessoa me pagar com 15, vamos supor assim, e aí acha que ganhou 10, não ganhou, porque o justo juiz, ele vem sobre aquela situação, porque o irmão, ele está precisando, o nosso irmão, não estou falando do irmão sanguíneo, mas o irmão pela parte de Cristo, ele está precisando de ajuda e não de alguém que lhe roube o que essa pessoa tem, né? Então a palavra de Deus chama essa pessoa de louco. E ainda acham que são sábios. Sábios como? Praticando injustiça? E o justo juiz não virá sobre isso? E o justo juiz não virá fazer justiça sobre essa pessoa que foi roubada, por essa pessoa que foi traída, por essa pessoa que foi enganada, por essa pessoa que colocou toda a sua expectativa, não, ou talvez não toda, mas que colocou a sua expectativa nessa pessoa, nesse outro, crendo que iria ser ajudado e na verdade está sendo roubado? Deus não é injusto. Amém? Ele é o justo juiz. Ainda que eu e você não saibamos como praticar justiça, como exercer essa justiça sobre essas tais pessoas, mas o Senhor, e nada melhor, queridos, não é bom que a gente vá fazer justiça com as próprias mãos, mas é maravilhoso quando a gente deixa Deus vir sobre nós e fazer justiça na nossa causa, porque ninguém melhor que ele sabe fazer justiça. A Bíblia é cheia de narrações como essa que eu estou falando, né? De pessoas que fazem a injustiça e acham que vai ficar por isso mesmo, né? Tira do oprimido, do órfão, da viúva, do necessitado e acha que não vai ser cobrado. Deus cobra.
Chega um momento que Deus cobra, você pode até olhar e dizer assim, mas está aqui, ó, vivendo uma vida regalada, vivendo uma vida boa. Espera que o tempo de Deus vem. Amém? Aleluia. E aí se acha sábio, como eu falei, né? Mas só que Deus tem como tolo. E Deus ainda pergunta quando é que a sabedoria virá sobre você. Nunca a sabedoria virá sobre aquele que faz esse tipo de coisa que eu estou falando. Aí o 9 diz assim, ó, aquele que fez o ouvido, ou seja, o Pai, aquele que fez o ouvido, que nos formou no ventre da nossa mãe, ele que fez o ouvido, ele não ouvirá o que você ou essas pessoas ou eu mesma, que intentamos o mal sobre os nossos irmãos, de tirar aquilo que lhe é de direito, ele que fez o ouvido, ele não vai ouvir? Ele que fez os olhos não vai ver aquilo que está acontecendo, aquela trama que está acontecendo? Claro que vai, porque ele não é cego, ele não é surdo. Foi ele que fez os nossos sentidos. Então ele virá sobre essa situação para nos fazer justiça. Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e aquele que formou o olho não verá. 10. Aquele que ergueu as nações não castigará, e o que dá ao homem o conhecimento não saberá, ou seja, Deus foi quem nos dotou da inteligência que nós temos, da sabedoria que nós temos. E se nós estamos intentando sobre alguém, Deus não verá isso? Deus não está percebendo isso? Deus não viu o que fizeram com você? Deus não ouviu o que disseram de você? Deus não viu a trama que foi feita para poder arrancar o que você tem, para lhe enganar, para lhe usurpar? Aleluia! Ele não fica em paz, ele não fica quieto. Você pode dizer assim, como assim Deus não fica em paz? Ele ele é uma pessoa e ele se sente, ele tem sentimentos e ele fica realmente inquieto até que saia a minha e a sua justiça. Se a gente olhar para trás das nossas vidas, quantas pessoas a gente tem testemunhos de que fizeram tais coisas conosco e hoje estão colhendo as frutas podres, das sementes podres que fizeram comigo e com você. Aguarda só e espera, porque o Senhor vem. E quando Ele vem, Ele quer centavo por centavo daquilo que foi plantado. Ele requer. Aleluia. A Bíblia fala, queridos, que quem planta vento, colhe tempestade, ou seja, eu planto uma semente, mas eu colho um bocado, né? Então, se eu estou plantando mal, se eu estou fazendo mal, seja contra o meu semelhante, o Senhor virá com uma cobrança implacável para poder tomar de volta aquilo que é meu e é seu. Amém? Glória a Deus. Só mais 2 versículos aqui para a gente encerrar. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são tudo vaidade, ou seja, vou pegar, vou ganhar, porque é um tolo, porque é uma boba, porque não se defende, não sabe falar, não sabe conversar. Não vai perceber que eu peguei, não vai perceber que eu estou ganhando. A Bíblia está falando. O Senhor conhece os pensamentos daquele que tem tirado o meu e os seus direitos, daqueles que já levaram os meus e os seus direitos, e o Senhor cobra. Ai, como cobra, deixa com ele, que ele é o nosso pai, e todo pai não gosta que faça injustiça com os seus filhos. Nem os terrenos gostam disso, imagine o pai celestial. Só esse último para a gente encerrar. Bem-aventurado, ou seja, vai tudo muito bem. Bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Hoje em dia, muitas das vezes, a gente ouve as pessoas pensarem assim, né? Essa palavra aí de ensinamento é uma palavra dura, é uma palavra que
que confronta, mas na verdade são palavras de ensinamento. E bem-aventurado é a pessoa a quem Deus ensina, a quem Deus repreende, porque Ele só repreende a quem Ele ama, Ele só ensina a quem Ele quer que caminhe bem. Então aguarda o tempo de Deus, espera o tempo de Deus, coloca diante do Senhor e espera nele, que ele virá com justiça sobre a minha e sobre a sua história. Como sempre estou a falar nos outros vídeos, nas outras palavras que estão aqui abaixo, a mão do nosso Pai não está encolhida para fazer justiça na minha e na sua vida. Espera no Senhor, que Ele virá e lhe retribuirá segundo a matemática dele, não é segundo a matemática do homem. Lembra do livro de Jó? Tudo que Jó tinha, depois que Jó aprendeu o que tinha que aprender, depois de Jó deixar de contender e reconhecer que ele não conhecia, ele reconheceu, ele admitiu que ele não reconhecia Deus verdadeiramente. Depois que ele conheceu Deus, o Pai, verdadeiramente, a palavra de Deus diz que tudo que ele tinha, o Senhor deu em dobro. Então, espera no Senhor, confia nele e ele virá sobre a sua vida, sobre a sua história e te fará justiça. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Amém?